Nós vamos aqui nesta aula mostrar para vocês quais são os efeitos de sentido que as conjunções e os conectivos produzem dentro de um texto, tá? Então o objetivo é ver como que algumas palavras cujo objetivo é relacionar uma ideia com a outra, qual é o sentido que elas provocam em um texto quando elas são utilizadas. Esse é o objetivo desse tutorial que nós vamos fazer aqui. Para começar, nós vamos ver as palavras adversativas, que indicam efeito de sentido de adversidade, contradição, oposição dentro de um texto. As palavrinhas mais comuns que são usadas para fazer essa relação de contradição, de adversidade, são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. São vários exemplos, vocês podem pausar o vídeo e analisar, todos eles têm o mesmo sentido. Estudei muito, mas não passei no Enem. Por que isso aí é adversativo, é contraditório? Porque estudei muito, a primeira ideia ela é positiva, mas o resultado que vem depois é negativo. Estudei muito, positivo, mas não passei no Enem. O resultado foi negativo. Então, sempre que duas ideias tiverem essa relação oposta entre elas, uma positiva e outra negativa, e entre essas duas ideias houver essas palavrinhas aí, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, nós temos uma relação de adversidade, de contradição, são as chamadas conjunções ou conectivos adversativos. Beleza? Agora nós vamos ver outro tipo de conectivo. São os conectivos explicativos, atribuidores de justificativa ou de causa e consequência. As palavrinhas comuns que são usadas nessa relação são porque, pois, visto que, uma vez que. Vamos ver o exemplo aí. Não irá à aula porque está doente. Então, não irá à aula. Qual a justificativa de não ir à aula? Estar doente. Então, o porquê serviu para justificar, para explicar o motivo de não ir à aula, tá? Aí pode usar um sinônimo também. Não irá à aula pois está doente. Ou outro exemplo aí. O carro parou porque estava sem gasolina. Aí a causa do carro ter parado foi o quê? Estar sem gasolina. Usou o porquê, certo? Então, parem o vídeo também e analisem para vocês perceberem porque que essas palavras indicam explicação, justificativa, causa, consequência. Tá bom? Agora, pessoal, o outro exemplo aí são as temporais, as marcadores de ligação temporal. São palavras que relacionam uma ideia com a outra também, para mostrar uma relação dessas ideias no tempo. Quando eu tiver a oportunidade, lhe farei uma visita. Então, eu lhe farei uma visita em que momento? Quando eu tiver a oportunidade. Ou logo que eu tiver a oportunidade, lhe farei uma visita. Então, em que momento lhe farei uma visita? Logo que eu tiver uma oportunidade. Então, vocês podem parar e pausar também o vídeo e analisar. Então, são ligadoras das ideias no tempo, tá? Marcadores de ligação temporal. Estabelece uma relação entre as ideias no tempo. Mostra que algo acontece em determinado tempo. Certo? Vejamos agora as palavras que indicam conclusão. As palavrinhas mais comuns que indicam conclusão são essas que nós colocamos aqui. Portanto, pois, por isso. Então, vamos ver como que se relacionam aí no exemplo. Estudei bastante. Qual a conclusão que eu tiro disso? Portanto, sinto-me preparado para o Enem. Então, você usa essas palavras para tirar uma conclusão acerca da ideia anterior. Se eu estudei bastante, logo estou preparado para fazer a prova do Enem. Estudei bastante, por isso sinto-me preparado para o Enem. Então, você tirou uma conclusão a partir da afirmação anterior. Está frio, portanto, vou colocar minha blusa. Tirei uma conclusão da ideia anterior. Esta é uma palavra indicadora de conclusão, essas palavras aí. Correto? Vamos ver agora as condicionais, as hipotéticas, né? Avaliadoras de possibilidades. As palavrinhas são se, caso. A pergunta que você faz para entender essa relação é em que condição, né? Em que condição posso conseguir a profissão que eu desejo? Se eu me esforçar nos estudos. Caso eu me esforce nos estudos, posso conseguir a profissão que desejo. Então, quando a gente diz condicional, é que alguma coisa acontece em dada condição, certo?
Você também pode chamá-las de hipotéticas, né? Na hipótese de eu me esforçar nos estudos, eu consigo a profissão que desejo, certo? Avaliando essa possibilidade. A possibilidade de eu conseguir a profissão que eu desejo é qual? Se eu me esforçar nos estudos. Por isso essas palavrinhas são indicadores de hipóteses. São chamadas de condicionais, tá bom? Nesse slide aqui nós temos as indicadoras de comparação, certo? Os conectivos marcadores de comparação. Quais são esses conectivos, né? Como, da mesma forma que, tal como. Olha o exemplo aí. Hoje me diverti como se eu fosse uma criança. Comparando a minha diversão de hoje com a minha época de criança. Hoje me diverti da mesma forma que uma criança. Comparou a diversão da forma que uma criança se diverte. Então são os marcadores de comparação. É o efeito de sentido que essas palavrinhas aí trazem, tá? Hoje me diverti tal como uma criança. Temos aqui agora as conjunções aditivas, adicionadoras de argumentos, né? Adição significa soma. Soma um argumento a outro. As palavrinhas mais comuns são e, mas também, além disso. Vejamos os exemplos. Foi ao parque, uma ideia. Ouviu música, outra ideia. Comeu pipoca, outra ideia. Jogou peteca, outra ideia. E brincou de pique-esconde. Repare que a palavrinha e aí serviu para adicionar, somar as ideias anteriores, tá? Como é a última da série de ideias, você usa o conectivo aditivo, conjunção aditiva. Foi ao parque, ouviu música, comeu pipoca, jogou peteca, mas também brincou de pique-esconde. Outra possibilidade de fazer a adição. Foi ao parque, ouviu música, comeu pipoca, jogou peteca, além disso, brincou de pique-esconde. Outra possibilidade de fazer adição, tá? São as conjunções aditivas. Tudo bem? Já as proporcionais ou marcadoras de concomitância, o que é concomitância? Uma coisa acontece ao mesmo tempo que outra acontece. Proporcionais, mesma coisa. Algo acontece na mesma proporção que outro algo acontece. Então, as palavrinhas comuns aí que indicam esse efeito de sentido são à medida que, enquanto, ao mesmo tempo que, quanto mais, mais. Não coloquei aí, mas quanto menos, menos, tá? Vejamos o exemplo. À medida que crescia, aumentava a curiosidade pela vida. Ou seja, a curiosidade pela vida aumentava na mesma proporção que a pessoa crescia. Enquanto crescia, aumentava a curiosidade pela vida. Ao mesmo tempo que crescia, aumentava a curiosidade pela vida. Quanto mais crescia, mais aumentava a curiosidade pela vida. Repare que a primeira ideia acontece concomitantemente à segunda ideia. São as relações proporcionais, relações de concomitância. Os conectivos indicadores de finalidade são esses aí, ó, para que e para. Então, estudou muito. Com qual finalidade? Estudou muito para que conseguisse passar no concurso. Por isso retém esse efeito de sentido, de finalidade. Estudou muito para conseguir passar no concurso. Então, para que e o para, nesse caso aqui, a função dele, dessas palavrinhas, esses conectivos, é indicar finalidade, tá? Estudou muito para que conseguisse passar no concurso. Estudou bastante para concluir o PET. Então, são os marcadores de finalidade. As conjunções alternativas, como o próprio nome também diz, indicam o quê? Algo acontece ou outro algo acontece. Então, são ideias alternantes. Exemplos aí, ó. Palavrinha usada ou. Marque X ou Y. Ou marca uma alternativa ou marca outra. Então, há uma alternativa. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou acontece algo ou acontece outro algo, certo? Então, são as chamadas conjunções de alternância ou alternativas. Então, fixem esse efeito de sentido aí. Os conectivos marcadores de retificação ou de esclarecimento são, ou seja, isto é, aliás, quer dizer. Qual é o objetivo desse conectivo? Retificar uma ideia anterior. Dizer com outras palavras. Né? Eu vou explicar melhor, esclarecer melhor o que você quis dizer. Ó. Não entendi o PET. Ou seja, não estudei os tutoriais. Então, você retificou, você esclareceu o que você quis dizer com a primeira ideia. Não entendi o PET. Aliás, não estudei os tutoriais. Não entendi o PET, isto é, não estudei os tutoriais. Nesse caso,
o objetivo de quem está falando é retificar com outras palavras o que ele disse anteriormente. Não entendi o PET, quer dizer, não estudei os tutoriais. Ele está retificando, né? Ele não ficou satisfeito com o que disse na primeira ideia, então sentiu necessidade de dizer de outra maneira. Tudo bem? Os conectivos, marcadores de enfatização, são essas palavras aí, efetivamente, com efeito, na verdade, como vimos, como podemos refletir, mais uma vez, fazer uma frase aí. Efetivamente, é preciso combater a desigualdade social em nosso país. Com efeito, é preciso combater a desigualdade social em nosso país. Na verdade, é preciso combater a desigualdade social em nosso país. Então, quando eu uso essa expressão, eu estou enfatizando a necessidade de combater a desigualdade social no país. Esse é o efeito de sentido desse conectivo aí, desse marcador de enfatização aí. Os marcadores de opinião, né, são esses aí, ó. Ao meu ver, creio que, em meu ver, nosso entender, parece-me que, infelizmente, felizmente, incrível como, admito que, não penso dessa forma, assim, obviamente. Então, vejamos alguns exemplos aí. Ao meu ver, prefiro aulas presenciais. Creio que as aulas presenciais são muito mais inclusivas. Então, repare que o falante está dando uma opinião. Infelizmente, ainda não temos condição de fazer aulas presenciais. Obviamente, a educação presencial é muito mais interessante do que a educação à distância. Então, repare que os marcadores de opinião emitem uma opinião de quem está falando, tá? Ao meu ver, prefiro aulas presenciais. Essa é uma opinião. Infelizmente, não temos condições de fazer aulas presenciais. Esta é outra opinião. Correto? Finalmente, vamos ver aqui nesse tutorial os marcadores de exemplificação. As palavras usadas são, por exemplo, isto é, como se pode ver, a exemplo de... Coloquei dois exemplos aí para vocês perceberem. Entender o efeito de sentido dos conectivos é simples. Por exemplo, basta assistir a esse tutorial aqui. Outro exemplo. Entender o efeito de sentido dos conectivos é simples. Como se pode ver, basta assistir a esse tutorial aqui. Esses são os marcadores de exemplificação. Quando você quer exemplificar o que você está falando, aí você dá uma outra ideia para exemplificar a ideia anterior, tá? Por que é simples? Porque basta assistir esse tutorial aqui. Espero que de fato tenha sido simples para vocês, que vocês tenham refletido um pouco sobre os efeitos de sentido que essas palavras aí trazem e que possa facilitar para vocês responderem as questões que aparecem no PET de vocês aí. Tudo bem? Até mais.